Fala, tester! Você vai ver aqui agora mais uma das palestras do evento For All Test 2024. Lembrando que você consegue ver aqui gratuitamente todas as palestras do evento 2020, 2021, 2022, 2023 e agora o evento de 2024 também. Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre teste de software e também conhecer sobre esse assunto aqui. Não deixa de se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo, viu? O evento desse ano conta com o apoio de vários parceiros. Veja aqui algum deles e vamos pro vídeo. Já vou me apresentando aqui e falando um pouquinho de quem somos, quem é a Delphix. Então, boa tarde aí a todos. Eu sou o Felipe Casale, eu sou engenheiro de soluções na Delphix. A Delphix é uma empresa que foi adquirida recentemente pela Perforce, que é a dona do Blazemeter, do Perfecto, que acho que a galera tá mais em casa, conhece um pouco melhor esses produtos, tá? A Delphix é uma empresa americana que nasceu no Vale do Silício há 15 anos atrás e nasceu com o objetivo de acelerar a entrega de dados principalmente para projetos de desenvolvimento. Tá? Então, o que o produto da Delphix faz? Ele consegue pegar dezenas de terabytes e colocar na mão do desenvolvedor em poucos minutos. Tá? Então, imagina aquela base de produção que tem 50, 60, 100 teras ser entregue na mão de 5, 10, 20 times diferentes em pouquíssimos minutos. O que a gente habilita com a plataforma? Acelera o processo de desenvolvimento. Então, a gente traz ali para a mão do desenvolvedor dados de qualidade, dados frescos e uma massa de dados muito parecida com o que tem na produção. Então, é diferente. Hoje, existem N técnicas aí de testar quais dados vão ser utilizados para testar, né, um software, mas o Delphix ele traz a possibilidade de aproximar o teste do que vocês têm na produção. Então, é aquela massa completa de dados que pode passar por um processo de anonimização, de proteção de dados e ser entregue de forma completa para os desenvolvedores. Tá? Algum de vocês já ouviu falar no Delphix? Já? Legal. Inclusive, eu tive o prazer de encontrar um amigo meu de faculdade aqui no evento, o Fábio Araújo, que é especialista, é professor, né, em testes, em QA e qualidade. E 20 anos atrás, quando a gente começou a faculdade, ainda estava na transição ali de Waterfall, Agile, começando a se falar mais forte de Agile. E hoje o Delphix ele traz essa pegada forte de acelerar os projetos de desenvolvimento com uma ferramenta que entrega dados protegidos. Tá? Então, o Fábio, inclusive, foi usuário do Delphix na Via, né, um dos nossos clientes até hoje, onde a gente tem essa pegada de copiar as bases de produção e entregar para essas esteiras de desenvolvimento. Tá bom? Vai funcionar o passador? Não? Legal. Bom, falar um pouquinho aí sobre mim. Casado, pai de 2 filhos, gosto de Fusca, marceneiro, eletricista, pintor nas horas vagas, a mão sempre ralada, cortada, machucada. Amo TI, já há 20 e poucos anos trabalhando em TI, sempre na área de operações, fiz faculdade de desenvolvimento de sistemas, mas já caí no mundo de automação. Passei muitos anos trabalhando com Ctrl+M e há 2 e pouquinho com a Fly aí na Delphix. Tá? Então, fiz uma mudança, um chaveamento aí de uma área que eu já estava ali há muitos anos, que tratava automação pura, batch, processo batch, mainframe, automação, aquele processão que roda de madrugada, que também é um desenvolvimento, é um código, né, que está testado e executando ali todos os dias, é aquela coisa que o banco não abre no dia seguinte se não rodar. Né? E vim para a Delphix, que é uma empresa que está crescendo bastante, onde a gente tem essa pegada de acelerar projetos de desenvolvimento e também entregar dados para outros propósitos. Tá? Então, aqui a gente tem visto o pessoal falando muito de IA, né? Dados em todas as sessões, eu escutei falar a palavra dados, então dados é a base de testes, é a base para tudo isso acontecer. Tá? Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês hoje da plataforma, como que ela funciona, o que ela resolve. Acho que aqui uma frase, né, para quem gosta aí de carro, aí o Henry Ford é um mito, a gente tem aí os nossos fracassos sendo mais frutíferos do que os nossos êxitos, muitas vezes, onde a gente aprende bastante. Tá? Então, essa mensagem que eu deixo aí para vocês. Vamos começar a falar um pouquinho aqui. Ah, Flá, temos um sorteio, tá, galera? Bem legal, tem o nosso QR Code. O horário está errado, vai ser às 17 horas. Tá?
É um sorteio de brindes. Quem ainda não se cadastrou, o QR Code estava espalhado aí por todo o evento, né? Então podem aproveitar esse início aqui de apresentação para se cadastrar. A Flávia vai fazer o sorteio depois da sessão do Thiago, né? Que é depois da minha. Legal. Então tem uns brindes bem legais, tá, galera? Recomendo que vocês se cadastrem. Enquanto vocês vão se cadastrando, eu vou contando aqui um pouquinho da história do Delphix, tá? Então, aqui a gente tem uma esteira, né, uma esteira de desenvolvimento, onde a gente tem ali teste, desenvolvimento, UAT, e está tudo parado, né, está quebrado ali, esperando por dados. Por que a gente está ali esperando por dados? Né? Porque toda vez que a gente tenta ali movimentar uma massa de dados muito grande, leva-se tempo. Né? Existem preocupações em cima desses dados com relação ao compliance, que dados estão sendo copiados para teste, para dev, para UAT. Então, a gente precisa aqui ter o quê? Uma forma de automatizar a entrega do dado, assim como a gente consegue automatizar a entrega de tudo hoje. Né? Então, o ChatGPT hoje ele entrega respostas prontas para dezenas de perguntas, uma infinidade de perguntas. Subir um servidor para um ambiente de testes também pode ser automático. É um processo que ali você consegue clicar num botão, em poucos minutos você ter ali a sua base criada e pronta. Tá? Então, o Delphix ele vem para resolver essa questão da falta de dados para se testar com qualidade, criando tudo isso de forma automática e muito rápida. Tá? Então, hoje é comum, né, existirem pessoas, times ali que perdem em produtividade, né, perdem em escalabilidade, porque não tem um ambiente de testes ali pronto para conseguir testar. Então, o Delphix ele vai pegar massas de dados completas, de bases de dados quaisquer, tá? Então, Oracle, SQL Server, MongoDB, qualquer base de dados que vocês tiverem, pode ser entregue para essas esteiras de desenvolvimento de forma automática, tá bom? Então, acaba a espera pelo dado. Pode passar, por favor. A gente sai aqui desse cenário de um possível atraso no cronograma, porque aqui a gente tem vales, né, onde a gente não tem ambientes para testar, ou tem uma parte desses dados somente para testar, onde tem ali um subset ou um mock data ali gerado automaticamente, e aqui a gente chega no final do processo de testes sem conseguir validar todos os casos de uso, todas as possíveis situações de negócio que uma massa completa de testes consegue trazer para vocês. Tá? Então, aqui, a gente quer tirar esse cenário aqui, onde tem um risco de atraso, um risco de passarem bugs para produção, para fazer um shift left do teste, entregando dados de qualidade no início do ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, quando a gente consegue aqui, pessoal, criar essas bases de forma automatizada, integrada com os processos, com as esteiras de CI/CD, vocês têm ali possibilidade de criar ambiente para teste, SIT, UAT, tudo de forma automática e com dados sendo entregues com muita velocidade. Tá? Então, você vai ter basicamente o quê? Uma cópia da base de produção para testar em qualquer um desses ambientes. Então, é muito legal, é diferente de ter um mock data, um pedacinho do dado, ou um dado gerado ali de forma sintética, onde corre-se o risco de não encontrar algum erro ali em produção. Legal? Alguma questão, pessoal? Algum comentário? Legal, vamos lá então. O Delphix, pessoal, ele, além de fazer a aceleração dessa entrega do dado, ele vai trazer muita segurança. Tá? Então, é muito comum a gente ter os processos de desenvolvimento onde existe ali um receio gigantesco de quais dados estão sendo utilizados pelas squads, pelos times de desenvolvimento, pelas fábricas de software. E tudo isso aqui, né, cada unidade dessa onde eu replico esse dado, ela pode ter ali dados sensíveis, dados valiosos, dados que precisam ser protegidos no escopo ali da LGPD. Tá? Então, além de entregar rapidamente esses dados, o Delphix ele consegue fazer todo o mapeamento dos dados sensíveis, identificar isso de forma automática, entregar esses dados anonimizados, tá? Devidamente mascarados. Então, a preocupação com vazamento de dados, com o LGPD, é eliminada a partir do momento que o Delphix entra nessa esteira e passa a entregar esses dados para vocês de forma automática. Tá bom? Pode passar, por favor. Aqui um exemplo, né, de como seria uma esteira de desenvolvimento e como o Delphix pode se integrar a essa esteira. O Delphix ele é 100% API first, então qualquer operação feita no Delphix pode ser invocada via API. Então, você pode ter uma ferramenta de chamados ali, um service now, com um item na prateleira de serviços pronto, para que o desenvolvedor solicite a criação da cópia de uma ou mais bases
essa ferramenta de ITSM vai chamar o Delphix via API e o Delphix vai criar as cópias das bases de dados em poucos minutos para vocês. Tá? Então, significa que os desenvolvedores, o pessoal de testes de QA pode ter acesso à base de dados de forma quase instantânea. Essa base vai ser criada ali em poucos minutos, vai ser disponibilizada, onde você pode fazer teste de leitura, escrita, stress test, o que você quiser, aquela base é sua. Ao término desse processo, você elimina aquele recurso, para de gastar dinheiro na nuvem, por exemplo. Tá? Então, e fora toda a liberdade, tá, pessoal? Aqui a gente está falando literalmente de pegar uma base de 100 teras, criar 30 cópias dessa base usando 10 gigas. Tá? O Delphix ele é uma tecnologia que otimiza muito a questão do storage juntamente com o tempo e permite que as empresas virtualizem as bases de dados. Então, a gente tem clientes hoje no mundo que tem 50 petabytes virtualizados ocupando 1 terabyte. Tá? Então, é um espaço físico muito reduzido, que otimiza muito questões de infraestrutura e permite criar várias cópias das bases para os times de desenvolvimento. Tá? Não é só dev, não é só QA, não é só teste, pode ser IA, pode ser uma cópia de uma base de produção que vai voltar rapidamente para recuperar de um desastre, por exemplo. Tá? Então, é uma ferramenta que a gente brinca aí, que é o canivete suíço do dado, que traz várias possibilidades aí para testar. Lá no começo, a gente vai ajudar, né, então, a subir esses ambientes para iniciar os testes. Depois desse ambiente pronto ali, ele pode ser controlado, gerenciado pelo desenvolvedor. Então, o desenvolvedor não precisa mais depender do DBA para criar uma base, ou atualizar, ou voltar no tempo. Se você, como desenvolvedor ou QA, alterar demais ou deletar alguns registros e precisar voltar esses registros para recomeçar o teste, você tem o controle desse seu VDB, né, que é essa cópia virtualizada do banco de dados que o Delphix entrega. Então, existe uma tela, um cockpit ali que a gente chama de self-service, que ele traz a possibilidade de vocês serem donos, tá, daquela cópia de banco de dados. Então, esse banco de dados ele vai estar numa infraestrutura gerenciada pelo Delphix, vocês não precisam ter preocupações com gastos absurdos por estar acessando ali uma base de dados gigante. Né? A gente está falando aqui literalmente de clientes que têm 20, 30, 50 cópias de base de dados de dezenas de petabytes. Tá? E os desenvolvedores trabalhando em cima dessas bases. Essa liberdade, né, esse tipo de controle, eu não sei se vocês enxergam, né, nessa questão de ter todo esse controle em cima da base algo necessário, algo vital ou algo primordial. O que a gente tem hoje como um guia, né, de mercado para a gente na Delphix são os clientes que a gente tem. Tá? Então, a gente tem clientes aí por todo o mundo, né, clientes da stack de tecnologia, Facebook, Apple, clientes que desenvolvem muito, né, e estão fazendo deploy toda hora, onde tem o Delphix virtualizando as bases de dados e entregando cópias dessas bases, colocando isso na mão dos desenvolvedores, dos testers e dos QAs de forma muito rápida. Tá? Então, a gente vai se integrar a todo o processo, toda a stack de tecnologia que os desenvolvedores tiverem. Então, pode estar integrado com Jenkins, com Git. Ao criar-se uma branch ali no Git, uma chamada de API bater no Delphix e já criar uma cópia do banco de dados e deixá-la pronta, disponível para iniciar o teste. Se o teste for automático, ele vai consumir aquela base, vai rodar, vai fazer todos os testes em cima daquela massa gigantesca e vai conseguir, ao término desse teste, eliminar esse recurso, né? Fazer o kill ali do VDB, que é quase como se fosse uma analogia a um container. Tá? A gente não usa a tecnologia de containers para subir os VDBs, mas a tecnologia de container hoje ela é muito comum, né, muito usada, então é aquela coisa que fica ali disponível, ativa por um tempo, terminou aquele processo, ela morre, acabou, para de consumir o recurso. Tá? Então, ela vai ajudar muito ali na parte de CI. O CD, de alguma forma, a gente também consegue contribuir, porque todas as alterações de banco de dados que são feitas em cima dos ambientes de testes, elas vão estar documentadas. Então, toda vez que eu trazer uma massa de dados fresca de produção para o Delphix e precisar entregar isso para os desenvolvedores, essa massa de teste pode precisar de um incremento. Então, uma tabela nova, um campo novo, e isso pode ser atualizado nessa massa de testes nova via esteira, tá? Para estar sempre com a cara final ali do seu projeto, do que você está desenvolvendo. Tá bom? E aí, aqui a parte de SRE, onde o Delphix também ajuda, acho que foge um pouquinho o foco da galera aqui, que está mais focada ali no pré, né, mas aqui já é o pós, é o produção, o que está rolando ali no dia a dia, onde se tiver algum problema na produção, o Delphix pode ajudar a criar uma base, uma réplica dessa produção rapidamente, para iniciar a investigação de um problema. Tá? Então, é bem interessante essa questão do Delphix também para recuperação de desastre, né?
se tiver um ransomware, por exemplo, na produção, e você precisar voltar uma base de dados de produção em poucos minutos, o Delphix vai ser muito mais rápido do que voltar um backup, um restore de um backup. Tá? Uma base de dezenas de terabytes vai demorar aí, talvez algumas horas para ser restaurada, tá, pessoal? Então, a gente ajuda bastante. Pode passar, por favor. Essa aqui é um desenho bem simples, tá, pessoal, de como funciona mais ou menos a plataforma. A gente chamou aí esse slide de 100 terabytes em 5 minutos, porque é justamente o que a gente faz, a gente consegue entregar cópias de bases, não importa o tamanho dela na origem, para os times de dev, QA e testes integrados em pouquíssimos minutos. Delphix é compatível com multi-cloud, multi-databases, eu posso estar ingerindo diferentes bases de dados em diferentes lugares e criando cópias delas de forma super rápida. O Delphix ele atua, pessoal, ingerindo os dados da produção de forma contínua, né? Então eu vou usar mecanismos de backup nativos dessas plataformas para não causar nenhum impacto em produção. Eu guardo isso dentro da plataforma Delphix, que vai estar no ambiente do cliente, então cada cliente Delphix tem lá uma imagem do Delphix rodando no seu ambiente, justamente para a gente não tirar o dado desse ambiente de cliente, manter ele ali dentro de um perímetro de segurança bacana. Uma vez no Delphix, ele está imutável, tá? Ele não muda mais. A gente brinca que a gente tem ali uma linha do tempo imutável, pois a gente está ingerindo as alterações que está acontecendo em produção ali o tempo todo. Então, o Oracle está gerando archive, o SQL Server está gerando transaction log, a gente está alimentando o Delphix com essas alterações. E essa linha do tempo ela vai servir para vocês escolherem um ponto nessa linha do tempo a qualquer momento e criar uma cópia em poucos segundos. Tá? Aqui a gente usa uma tecnologia de ponto de montagem, alocação de ponteiro, eu não vou entrar muito no detalhe, que é justamente o que permite a gente reaproveitar esses blocos e subir uma cópia da base de origem em 5, 10 minutos, usando 1% do espaço que ela ocuparia normalmente. Tá? Então, é muita redução de consumo de storage, é muita velocidade na criação desses ambientes. Cada VDB, cada caixinha dessa aqui, pode ter um dono, né? Pode ser de um dev, pode ser de uma squad. Isso tudo vai funcionar de forma paralela, vai permitir um uso tranquilo em termos de performance, tá? Porque os desenvolvedores não estão concorrendo o acesso em cima da mesma base. Tem clientes que optam, às vezes, até por criar VDBs para extrair relatórios. Então, tinha-se um cenário antes de Delphix extraindo o relatório ali de uma base de produção, isso concorria com transacional, com outras operações, o relatório demorava para sair. Quando você tem um VDB só para um propósito específico, ele pode ser utilizado para extração de relatório, assim como ele também pode ser utilizado, por exemplo, para fazer um ETL. Né? Então, a gente ajuda, por exemplo, projetos de IA, Machine Learning, criando esse ponto intermediário entre a produção e os lakes. Então, eu consigo criar várias cópias da base de produção, anonimizadas ou não, para atender também esses projetos. Então, isso vai resultar em quê, pessoal? Aumento de produtividade para os desenvolvedores, para os testers, tá? Os clientes Delphix, no geral, têm isso como um resultado, 40% a mais de produtividade, menos erros em produção. Né? A gente entende que testar com dados sintéticos ou com uma parcela pequena dos dados traz algum risco de não conseguir encontrar todos os bugs. Aqui a gente vai trazer a massa completa de dados para poder ter um teste muito parecido com a produção. Então, reduzir os erros, reduzir os bugs, identificar mais cedo, corrigir mais cedo, é bem importante. Tá? De novo, 100% API First, dá para integrar com qualquer ferramenta que vocês tenham hoje, tá? Então isso é bem importante. Minutos para fazer refresh, rollback, então se eu deletei uma tabela ou registros demais no meu ambiente, eu como desenvolvedor ou tester, eu aperto um botão e volto em 5 minutos à posição anterior. Então eu consigo ter a base recomposta, e não importa o tamanho, tá, pessoal? Isso é bem legal. E fazer um versionamento de base de dados, tá? Isso é outra coisa super diferente, então vocês versionam código, o Delphix ele traz a possibilidade de versionar o banco de dados. Então, encontrou-se um bug, precisa criar um ambiente para investigar e corrigir esse problema, vocês podem ter o código e também ter o banco de dados completo à disposição para fazer esse teste. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui em pouquíssimos minutos. Galera, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Opa, coisa boa, obrigado. A gente aqui, pessoal, a Delphix, a gente sempre tá em contato ali muito próximo com as áreas de infra, com os DBAs em si, tá? É raro a gente estar num evento com os times de testes, tá? Então, para a gente é curioso, está sendo muito interessante essa experiência de estar aqui com vocês, está aprendendo um pouco desse mundo que o Thiagão já está ali mais inserido, né? A gente sabe que o Delphix,
grande parte dos usuários e das pessoas que são beneficiadas no dia a dia são desenvolvedores e são testers que estão consumindo essas bases que a gente cria rapidamente, mas não é um público que a gente consegue tocar no nosso dia a dia, né? A gente faz várias apresentações por semana, eu faço 4, 5, 6 pitches aí toda semana, e a gente está ali sempre com DBA, o pessoal de infra, o pessoal de compliance. A nossa pegada de compliance é muito forte também, então LGPD, proteger esses ambientes não produtivos é super importante, né? Que é onde tem mais gente trabalhando, onde a gente tem ali um risco maior de exposição de dados, né? Porque precisa de mais flexibilidade, vocês precisam ter mais acesso para poder enxergar aquele dado e testar. A Delphix vai trocar todos os dados reais por dados fictícios, vocês conseguem trabalhar em cima de uma massa completamente anonimizada e que vai ter integridade referencial, vai ter semântica de negócio, vai permitir que o teste seja feito da mesma forma como ele seria feito com dados reais, tá? Então, se tiverem alguma curiosidade, quiserem levar isso para dentro da empresa, do negócio de vocês, aí a gente está à disposição. Agradeço pela atenção. E, de novo, está o QR Code aqui, para quem entrou depois aí, quiser se cadastrar para ganhar esses brindes. Depois da sessão do Ti? Tá bom, é isso. Obrigado, gente.